Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Rosa, sou professora de Bioquímica e toda terça-feira às 19 horas a gente traz uma aula nova de Bioquímica aqui para você. Então já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro e receber todas as notificações das aulas que estão vindo por aí. Nessa aula aqui a gente vai falar de um assunto muito importante, que talvez você já tenha visto lá no ensino médio, mas ficou meio assim, meio abstrato. Então hoje a gente vai aprofundar um pouco aí no ciclo celular, na meiose. Nós já temos uma aula aqui no canal sobre a mitose, mas agora então nessa aula aqui a gente vai falar sobre a meiose. Vamos lá então? A meiose é outro ciclo celular, né? É um ciclo assim como a mitose. Só que a meiose ela é diferente da mitose. Por quê? Porque ela vai produzir ali gametas. O que, que isso significa? Que lá na mitose, nós estamos falando de células somáticas. Então, era a divisão ali de células somáticas. O que, que são células somáticas? São todas as células do corpo sem ser gameta, sem ser a célula sexual. Aqui na meiose é célula sexual que a gente está falando, né? São células germinativas que vão dar origem a outro ser vivo, basicamente. Então, olha só, na meiose, nós vamos partir de uma célula que tem pares de cromossomos, por isso que são ali 2N. E a meiose, para acontecer, ela vai formar células N. O que, que isso significa? Que não vai ter par de cromossomo, vai ter só um cromossomo, não serão pares. E aí, essas células que têm lá um cromossomo só vão se diferenciar ali para a produção de gameta, né? Para a produção dessa célula sexual. Então, aqui a gente está falando basicamente do óvulo e do espermatozoide, né? Que são as células sexuais aí do ser humano. A meiose, ela é então uma divisão reducional. O que, que isso significa? Que uma célula mãe, então, sempre assim, né? Se a gente está falando de divisão celular, vai ter alguma célula que será o início, que vai ser a forma do bolo ali para originar uma célula nova. Então, essa célula mãe, ela tem 46 cromossomos, ou seja, pares de cromossomos. Por isso que é 2N, né, que a gente chama. E aí, essa célula mãe, ela vai se dividir e originar as células filhas, ou seja, as células que vão ser formadas ali a partir da forma do bolo. Então, ali é o bolo novo, né? E esse bolo novo, essas células filhas, vão ter metade do material genético. Ou seja, as células novas agora não terão pares de cromossomos, terão só um único cromossomo. Por isso que são 23 cromossomos e não 46. O ser humano tem 46 cromossomos, né, dentro das células, 23 pares. No caso aqui, como a célula vai sofrer uma meiose, ela só vai levar a metade dos cromossomos, então eles não estarão em pares. Por isso que fica só N. N é justamente esse número de cromossomos, né? O número de pares. Então, o que é 2N? 2 significa que eles estão em pares. Então, vamos supor que esse N seja 23. 2 vezes 23 dá 46. Agora, aqui só tem um N só. Então, é 23. Não tem o 2 aqui, né? Então, é 23 cromossomos. Por isso que a gente chama de divisão reducional, porque se eu tinha 46 cromossomos e agora eu tenho 23, eu não estou reduzindo o número de cromossomos? Então, por isso que chama divisão reducional. Então, olha como que funciona a meiose. Tem lá os pares de cromossomo, né? Porque o indivíduo, todas as células do indivíduo têm aí par de cromossomo. Só que para conseguir produzir, então, essas células sexuais, esses pares de cromossomo, essa célula vai precisar passar pela meiose. Então, a meiose, primeira coisa que ela vai ter que fazer, ela tem duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. Para conseguir formar essas células que são haploides, que têm só 23 cromossomos, elas precisam passar por essas duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 vai separar os cromossomos. A meiose 2 vai separar as cromátides irmãs. Então, o que é a cromátide irmã? É um braço aqui, ó, do cromossomo, vamos dizer assim, né? São esses dois braços do cromossomo aqui, ó. Então, a meiose 1 separa cromossomo, a meiose 2 separa cromátide irmã. Diferente da mitose, né? A mitose, ela separa os cromossomos, mas ela forma duas células diploides, não quatro células haploides, né? Que a gente vai ver. Então, vamos lá entender as fases da meiose.
A meiose 1, então, vai dar origem a duas células, presta atenção, duas células, com 23 cromossomos. E a meiose 2 vai pegar essas duas células e reproduzir elas, replicar, formando quatro células com 23. Então, a meiose 1, ela é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, as fases são iguais. O que vai mudar é o momento que está acontecendo. É justamente aqui na anáfase que ocorre a diminuição do número de cromossomos, a diminuição ali dos pares de cromossomo. Quais são, então, as fases da meiose 1? A primeira fase é a prófase, né? A prófase 1. É aqui que vai acontecer o pareamento dos cromossomos homólogos e o crossing over. O que é o crossing over? É a divisão, né? É a combinação, vamos dizer assim, a junção de dois tipos de genes. O que é o crossing over? É a recombinação genética, é onde vai ter a troca ali do material genético de um cromossomo com o outro. A prófase 1 ela é dividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese. Cada fase, a Fabi até colocou aqui para nós que o professor dela ensinava ela lá, igual os jogadores do Brasil, que na época de 1958 tinha o Zito e o Didi. E aí ele ensinou na levanta, Zito, para, Didi, para gravar quais eram as 5 subfases aí da prófase 1. Então, a prófase 1 vai ter essas 5 fases, né? E aí, o que vai acontecer? É aqui no zigóteno que começa a recombinação, né? Então, é onde começa o crossing over. E o paquíteno, ele é, então, o crossing over acontecendo bem ali, né? Todo o crossing over acontece ali. Então, esse crossing over é essa recombinação. A gente já vai falar um pouquinho dele melhor. É importante a gente lembrar que a prófase 1 vai ser ali o pareamento, né, dos pares de cromossomos homólogos. Então, o leptóteno é onde vai começar esse pareamento desses cromossomos homólogos. E o zigóteno vai ter, de fato, a terminação do pareamento. Ó. Então, eles estão ficando de parzinho. Aí vai acontecer a recombinação genética, né? Vai acontecer o crossing over. O que é o crossing over? É a troca do material genético de um braço do cromossomo com o outro, né? De um braço de uma cromátide de irmã de um cromossomo com o outro. Mas para eles ficarem juntinhos assim dessa forma, todo pareado, então olha só, aqui a gente tem, né, ó, tá vendo que ficou um cromossomo com um pedaço rosa, porque ele pegou o material genético desse par aqui. E esse aqui ficou um pedaço azul porque ele trocou o material genético com o outro. Isso é o crossing over, né? Fazer essa recombinação, né? Pegar uma parte do material genético de uma cromátide irmã e colocar na outra. Então, eles trocarem ali combinações genéticas, né? Trocarem ali algum material genético. Para eles ficarem juntinhos assim, um do ladinho do outro, que é o pareamento, precisa de uma estrutura de proteína, que são esses complexos aqui sinaptonêmico. É esse complexo proteico que vai unir um cromossomo no outro para ter o pareamento. Então, esse é a prófase 1. E lá no paquito não acontece o crossing over. Então, o que é o crossing over? Ele é muito importante na meiose, porque é aqui que vai acontecer a recombinação genética. E é por conta dessa recombinação que a gente tem a variabilidade genética. De eu não ser igual a você, você não ser igual a mim, ninguém ser igual a ninguém. É por conta do crossing over. Então, é muito importante o crossing over. E o que é o crossing over? É justamente essa troca de material genético de um cromossomo, de um braço, de uma cromátide irmã com outro. Então, a gente tem lá os dois cromossomos homólogos, né? Então, aqui a gente tem os cromossomos homólogos. Cada braço desse aqui, né? Aqui tem um braço que a gente chama, outro braço, e dois braços assim enfileiradinhos, a gente chama de cromátide irmã. Então, aqui, os pares de cromossomos, eles vão se ligar, né? Pelo aquele complexo que a gente falou. E aqui, essas perninhas, esses braços, então, das cromátides irmãs, de um cromossomo e de outro cromossomo, vão fazer essa troca de material genético, formando cromossomos diferentes, né? Tendo ali, então, material genético diferente
um do outro. Então, isso é o crossing over, né? É isso que permite a recombinação genética. É isso que permite a variabilidade genética. Essa é a prófase. Acontece tudo isso na prófase. 1. A metáfase 1, o crossing over já terminou, então a gente pode até ver nessa imagem aqui, ó, que nesse cromossomo tem combinações, ó. Tá vendo que tá um pedaço azul, um pedaço rosa? Então já houve o crossing over aqui, já terminou, né? Então, a metáfase 1, o que, que vai acontecer? Esses pares de cromossomos homólogos, eles ficarão alinhados na placa equatorial, né? No centro aí. E esse centro, então aqui, o que é esse centro, né? Eles vão formar ali esse alinhamento aleatório. É bem aleatório, por isso que tem a variabilidade genética. É um alinhamento aleatório dos pares de cromossomos na região central da célula. Então, elas ficam nessa placa equatorial, que é bem o centro da célula. E quem faz isso são os microtúbulos, né? Que eles polimerizam e despolimerizam para formar essa placa equatorial, essa placa metafásica aqui no meio, justamente no meio da célula. Depois da metáfase 1, acontece a anáfase 1. A anáfase 1 vai ser a separação dos cromossomos homólogos. Eles não estão em pares aqui? Então, agora eu vou separar um do outro, que é a anáfase. Então, olha só, eu tinha lá 2 pares. Agora, na anáfase, o filamento aqui, o microtúbulo, vai separar os dois, né? Vai separar os 2 cromossomos. Então, esses cromossomos homólogos vão se separar e vão migrar aqui para as extremidades da célula, para 2 extremidades. Só que aqui as cromátides irmãs ficam juntas ainda. Não igual à mitose, né? A mitose diferencia por quê? Porque lá na mitose a gente separava aqui as cromátides irmãs. Aqui as cromátides irmãs continuam juntas. O que a gente está separando são os cromossomos homólogos. Então, a cromátide irmã permanece unida. Como que ela permanece unida? Se está puxando, né? Tem uma estrutura proteica aqui, que são as coesinas, que não permite, nesse momento, a separação das cromátides irmãs. Então, se o microtúbulo, né, se o filamento aqui puxar esse par de cromátide irmã, né, na verdade, esse cromossomo, para o lado da célula, as coesinas não deixam as cromátides irmãs se separar, né? Então, vai ficar somente os cromossomos homólogos aí separados. Depois, então, na telófase 1, é o final da separação, né? Então, vai dar origem ao que aqui? Uma célula com um par de cromossomo homólogo. Ou seja, elas têm ainda cromátides irmãs que não são idênticas, porque houve a recombinação do crossing over lá. Então, por exemplo, ó, tá vendo que essa cromátide irmã é toda roxa e essa outra cromátide aqui tem uma parte que é rosa? Então, não é idêntica às cromátides irmãs. E aí, cada célula, então, vai ter apenas um cromossomo e não um par. Por isso que cada uma das células N foi formada aqui. E aí, são essas células N que vão entrar na meiose 2. Então, até aqui a gente finalizou a meiose 1. Então, olha só. Meiose 1, passamos por todas as fases. E houve aqui, então, a formação de células, 2 células N. Agora, essas células N vão precisar passar pela meiose 2, que é exatamente igual à mitose. Aqui, a meiose 2 vai. E a gente já tem uma aula de mitose aqui, né? Então, já vou deixar aqui para você assistir essa aula de mitose, das fases da mitose. E vai passar, então, por todas essas etapas, dando origem a 4 células N. Então, aqui, ó, quem vai se separar, na verdade, aqui na meiose 1, separamos os cromossomos homólogos. Na meiose 2, a gente vai separar as cromátides irmãs. Então, aqueles cromossomos homólogos que estavam com a cromátide irmã juntinha, vai entrar na meiose 2. Na meiose 2, entrou aqui as cromátides irmãs juntas, mas olha como que elas saíram no final. As cromátides irmãs separadas, beleza? Então, na meiose 2, a gente separa as cromátides irmãs. Tendo no final, então, 4 células N, né? 4 células aí com somente 23 cromossomos, que na verdade estão aí com os cromátides irmãs livres. Quais são as consequências genéticas da meiose? Primeira coisa que a gente viu, né? Reduzir o número de cromossomo pela metade.
Uma outra coisa muito importante é esse fato da recombinação genética, porque é onde a gente tem a variabilidade genética, né? O que permite eu não ser igual a você, você não ser igual a mim, ninguém ser igual a ninguém. Cada um é cada um. Tem também a segregação dos cromossomos paternos e maternos. O que, que isso significa? Que, formando um espermatozoide N e um óvulo N, eu consigo formar um indivíduo 2N, né? Então, eu consigo formar uma célula normal de uma pessoa, uma célula somática de um indivíduo. Então, isso leva a um processo de distribuição aleatória dos genes paternos e maternos nos gametas, por conta dessa recombinação genética. Então, houve o crossing over, houve o cruzamento ali de informações genéticas, troca de um material genético de um cromátido de irmã de um cromossomo com o cromátido de irmã de outro cromossomo, e aí isso permitiu, poxa, aquela célula, aquele espermatozoide com aquela cromátido de irmã vai dar origem e característica de um indivíduo, né? Se fosse outra célula, outro cromátido de irmã, daria outro tipo de indivíduo, né? Com outras características. Então, por isso que é uma distribuição aleatória. E olha como que fica. Ai, deixa eu apagar minha bagunça aqui, né? Porque eu não sei fazer pouca bagunça nas aulas. E olha como que é importante isso. Então, olha só para esse indivíduo, um homem que tem ali as suas células somáticas, né, suas células normais, com 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos, fazendo mitose, se reproduzindo, todo mundo tem 23 pares. Aí, uma célula vai precisar ser a célula germinativa, vai precisar ser a célula mãe. Então, essa célula vai passar pelo processo de meiose 1, originando duas células N, com 23 cromossomos só, e não 23 pares, né, 23 cromossomos, e depois essas células passam pela meiose 2, dando origem a 4 células haploides, 4 células com 23 cromossomos, que é basicamente ali o espermatozoide. A mulher, mesma coisa. A mulher, ela tem lá as suas células somáticas, e aí tem 23 pares de cromossomos também. Uma dessas células vai virar uma célula sexual, o óvulo, e dessa célula vai sofrer a meiose. Aí ela vai produzir duas células N com 23 cromossomos e uma dessas só vai se diferenciar. Então a mulher, na verdade, é diferente do homem, porque a mulher produz somente um, um óvulo que poderá ser fecundado, né? Ela não produz aqui 4 de uma vez através de uma meiose. Somente um vai ser diferenciado ali para ser o óvulo, tá? E aí um espermatozoide vai se juntar com um óvulo, N com N, originando um novo ser vivo 2N, com 23 pares de cromossomos, igual uma pessoa normal, igual um adulto, né? Todo ser vivo, quer dizer, todo ser humano tem que ter 23 pares de cromossomo. E é por conta dessa redução aqui, de conseguir separar lá de 46 cromossomos para 23 cromossomos, que todos os indivíduos têm 23 pares. Porque se fosse só somando, pensa aqui, bom, se eu tivesse 23 pares do pai e aí eu somasse com 23 pares da mãe, eu teria 46 pares, ou seja, seria 46 vezes 4 vezes 2, 92? Acho que é isso, né? Peraí, deixa eu fazer aqui. 92. O indivíduo novo teria 92 cromossomos. E aí, se ele juntasse com outra pessoa de 92, pensa hoje, né? Depois de toda a vida acontecendo. Toda vez que uma criança nascesse, teria o exponencial, né? Teria basicamente muito mais cromossomo. Então ia ser uma loucura. Todo mundo que nascesse ia ter o mais cromossomo. Como que a gente ia estudar isso, né? Olha só. Não ia ter como, né, galera? Porque cada um ia ser um e todo mundo ia ter que passar por alguns testes aí. Então é por isso, né? Por isso que precisa acontecer essa redução para que todo indivíduo humano tenha 23 pares. Se não, se for só somando, aí a conta não fecha. Se você gostou dessa aula, já se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo alguma aula que você quer ver aqui também e deixa o seu like, né? Envia para o seu amigo também para ajudar a gente. E eu vejo você na próxima aula, beleza? Você sabia que a divisão celular era dessa forma? Comenta aqui embaixo para a gente saber. Um beijo, gente. Até a próxima aula.